Nós vamos ler os primeiros 10 versículos que diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Vamos ainda orar. Senhor, queremos nesse momento novamente suplicar, ó Pai, pela Tua misericórdia sobre a nossa vida. Diante da Tua palavra, que é autoridade para nós, nós nos calamos, nós a ouvimos e nós a obedecemos, conforme é o Teu querer. Mas, Senhor, nos ajuda a compreendê-la, nos ajuda, Senhor, a aplicá-la sobre a nossa vida, a entender a sua dimensão. Abre os nossos olhos para que possamos compreender a Tua vontade, Senhor. Ajuda cada um de nós nesse intento e, sobretudo, que a nossa vida possa glorificar o Teu nome, que as pessoas possam olhar para nós e ver a presença do Senhor Jesus Cristo brilhando dentro do nosso coração, no nosso linguajar, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Que sejamos, de fato, cristãos, ou seja, pequenos cristos, onde quer que estejamos. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite, de uma forma muito especial aqueles que nos visitam, que também possam ser tocados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Queridos, pela manhã nós fizemos, na nossa introdução, uma menção a uma data muito especial, que é o dia 31 de outubro de 1517. Este ano, nós estamos comemorando 500 anos de um fato muito importante acontecido lá atrás, quando um monge afixou as suas teses na porta de uma capela, quando, através disto, este monge estava colocando à discussão uma série de questões que ele via acontecendo dentro da sua igreja, a Igreja Católica. E no momento em que ele expôs aquelas questões ali diante de todos, ao invés de suscitar propriamente uma discussão, como ele previa, como ele achava que aconteceria, um debate, aquilo, na verdade, trouxe uma verdadeira reação, primeiramente, da parte das autoridades católicas, que julgaram o ato dele extremamente ousado e absolutamente contrário à vontade daquelas lideranças, expondo, inclusive, essas lideranças, e ele foi imediatamente condenado por isto e vindo a ser levado até um tribunal, aonde Lutero teria dito, entre outras coisas, que a sua mente era cativa à palavra de Deus. Se não fosse provado pela palavra de Deus que ele estava errado, então ele manteria a sua palavra, porque
a sua palavra estava ligada diretamente à autoridade das Escrituras. E de fato não houve como provar que Lutero estivesse errado naquilo que ele expôs nas suas teses. Lutero foi então excomungado, seus livros, muitos deles queimados, e no entanto começava aí a grande reforma protestante do século XVI. Muitas pessoas passaram a querer entender as razões para a excomunhão desse padre, até hoje considerado como herege e como rebelde pela Igreja Católica, e as pessoas quiseram entender também as razões que o levaram a escrever o que ele escreveu, e Lutero, entre outros trabalhos que ele realizou, ele pôde também traduzir a Bíblia da linguagem, nos seus escritos originais, para a linguagem alemã, dando conhecimento às pessoas acerca dos escritos sagrados. E esta foi a base da grande reforma protestante ocorrida, então, no século XVI. Nós, então, estamos muito próximos dessa data, e vamos considerar, tanto nos cultos pela manhã, quanto nos cultos à noite, alguns temas muito relevantes que dizem respeito à essência da mensagem ligada à reforma. Afinal, se é uma reforma, é reforma do quê, não é? Você chega lá na sua casa e se alguém disser assim, a sua casa precisa de uma reforma, você fala, mas o que está errado aqui, não é? Vai precisar de reforma, precisa pintar, precisa trocar alguma coisa. Então, viu-se naquele momento uma necessidade por uma reforma, mas não era simplesmente uma reforma estética, que você passa um reboco aqui, um reboco ali, está tudo resolvido. A reforma, na verdade, era um retorno às raízes da igreja, um retorno à igreja primitiva, à simplicidade do evangelho e, entre um dos temas, ao retorno ao sola escritura, ou seja, considerar apenas a palavra de Deus como autoridade suprema em todas as questões de fé, em todas as questões de prática, em todas as questões ligadas à maneira de entendermos a salvação em Cristo Jesus. Você deve entender que isso causou uma enorme revolução e até hoje continua havendo esta revolução. Dissemos pela manhã que a Igreja Católica ela é alicerçada sobre um tripé. A sua fé é alicerçada nesse tripé. Se você tirar qualquer uma das pernas, então deixa de existir a Igreja Católica. A Igreja Católica é alicerçada sobre a Santa Escritura, usando os próprios termos católicos, sobre a Santa Tradição e sobre o Santo Magistério, que é composto do Papa e também dos seus bispos. A Santa Tradição é aquela em que os primeiros bispos da Igreja, chamados pais da Igreja, fizeram as suas afirmações doutrinárias, as primeiras afirmações doutrinárias sobre a fé cristã, quando eles se envolviam naquelas chamadas controvérsias, precisavam defender a fé cristã, então eles fizeram uma série de afirmações, e essas afirmações então compõem o corpo de doutrina da Igreja Católica. Evidentemente, várias dessas afirmações também fazem parte daquilo que nós também consideramos como verdadeiro. E, inclusive, por quê? Porque entendemos que, à luz da palavra, essas conclusões são verdadeiras. Uma delas, por exemplo, a Trindade. Nós reconhecemos que a Trindade é um fato estabelecido pela palavra de Deus. Um bispo chamado Tertuliano, lá para os anos 300, foi quem primeiramente cunhou esse termo, Trindade. E embora a Bíblia não tenha em nenhum lugar a palavra Trindade, o conceito da Trindade está estabelecido na palavra. Existe um único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nisto existe consenso entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante. Cremos que existe esse Deus e é um Deus Trindade, um Deus triuno. E isto então começou a ser pensado lá no período anterior, inclusive, à Idade Média, muito tempo atrás. Mas a igreja, então, a igreja reformada, entende que esses pais, eles não são infalíveis naquilo que eles pregam, naquilo que eles estudam e reconhecem como verdadeiro dentro da Bíblia. Com o passar do tempo, a igreja tem condições de ler os seus escritos e compará-las com a palavra de Deus, para saber se efetivamente elas são ou não escritos que correspondam à verdade da palavra. Bem, a Igreja Católica, então, ela se estabeleceu a partir dos escritos destes pais da Igreja, nós chamamos de patrística,
reconhecendo uma série de doutrinas, entre elas algumas que para nós são fora da palavra de Deus, mas tudo isso constituindo uma base, um alicerce de formação da Igreja Católica. E, além disto, nós temos também o magistério, formado pelo Papa e pelos bispos. O Papa e os bispos são autoridades dentro da Igreja Católica. E se você retirar esta autoridade, então, você retira um dos tripés que dão alicerce à Igreja. Bom, por que trazer esse tema, não é? Nós estamos aqui tratando de algo que é muito sensível, especialmente a pessoas que são católicos. E todos nós conhecemos pessoas católicas, talvez existam aqui no nosso meio pessoas católicas, e quando nós tratamos acerca desse tema, sabemos que estamos lidando com um aspecto muito sensível, que para muitos católicos, esse tema nem foi antes pensado à luz propriamente da palavra de Deus, mas foi sempre aceito como uma realidade plausível. É bom termos uma pessoa como referência, e a Igreja Católica tem o seu Papa como referência. Quando ela olha para Francisco hoje, ela vê como um homem que lhe serve de referência, de piedade, de vida cristã, alguém que possa apontar para os rumos da Igreja, que dá uma unidade à Igreja Católica em todos os lugares. Não há divisões dentro da Igreja Católica, e alguns dizem até que a Igreja Protestante tem uma série de divisões por conta dessa rebelião contra a unidade que existe no papado. Então, quando nós olhamos para os aspectos pragmáticos, os efeitos disso, muita gente olha e fala, por que atacar o papado? Por que falar do papado, se é uma coisa que aparentemente funciona tão bem? Está lá na cadeira, né, de São Pedro, e de lá emana as ordens e tem na sua autoridade sobre todo o rebanho, e assim a Igreja Católica é unida em torno desta figura. Por que então falar acerca do Papa? Bem, toda a nossa consideração para com a pessoa do Papa, para com as pessoas que creem no Papa, mas o ponto é, para nós, e aqui voltando de novo às origens da nossa reforma, é que quando nós procuramos base, quando nós procuramos fundamentação para a existência do papado e nos baseamos tão somente na palavra de Deus, eu posso afirmar que nós não encontramos nenhum fundamento, nenhuma base para crermos na necessidade, na existência do papado. Quando nós olhamos tão somente para a palavra de Deus, não há base para a fundamentação do papado na Bíblia. E eu queria começar então, hoje pela manhã nós falamos alguns textos, algumas questões, e eu quero dar continuidade, relembrando algumas questões, reforçando o que foi dito, mas também adicionando outros aspectos importantes. E eu queria começar lembrando um texto do próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 23, onde ele diz, lá no versículo de número 9, você pode abrir aí na sua Bíblia, e esta nossa mensagem desta noite, uma mensagem mais doutrinária, você deve tê-la para também conhecer, né, conhecer a palavra, mas também se preparar para poder ajudar as pessoas que, porventura, não conheçam a palavra de Deus, e especialmente em relação a esse tema. Muita gente não conhece de fato a palavra, e muitos dos católicos que têm o Papa como autoridade e como modelo, e o seguem de uma forma com respeito, com reverência, e entendem o seu lugar e reconhecem o seu lugar, a qual é afirmado pela Igreja Católica, muitas vezes o fazem sem conhecimento da palavra de Deus. Existe aí uma ligação muito mais emocional do que propriamente racional. Uma questão em que as pessoas param e perguntam, por que será que ele é o Papa? Deixa eu procurar aqui na história, deixa eu procurar aqui na Bíblia. Se você cresce num ambiente católico, desde a sua infância, você aprende a respeitá-lo, você aprende a considerá-lo, é difícil que em algum momento você vá começar a questionar isso e abrir a palavra e tentar entendê-la. Mas veja o que diz o texto sagrado, Mateus 23, começar no versículo 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia,
o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu vejo no versículo 9 um problema, porque o Papa, por natureza, o termo Papa significa exatamente isso, pai. Foi um termo cunhado lá nos idos, no IV século, em que bispos, não o Papa propriamente, eram chamados de Papa, ou seja, uma referência carinhosa, é o pai, o Papa, o pai. Mas, depois de um certo tempo, o Papa de Roma, ou o bispo de Roma, querendo então concentrar esta autoridade sobre si em relação a todos os demais, exigiu então que apenas ele fosse chamado de Papa. No entanto, quando você vai ao texto bíblico, você percebe que o texto justamente trata exatamente dessa questão. A ninguém na terra chame de pai, porque um só é o vosso pai. Então não é apenas no sentido do carinho, mas no sentido do reconhecimento da autoridade e autoridade espiritual. Porque aqui a comparação é com Cristo. Ele diz no versículo 10, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Quando Jesus fala isto, ele está exatamente fazendo um contraste com a autoridade de Cristo e a dos escribas e fariseus, que queriam ter autoridade também sobre o povo. Então Jesus diz, olha, não imiteis as suas obras, versículo 3. E olha, uma coisa séria, a ninguém chame de pai e também ninguém seja chamado de guia, porque há um só que é o Cristo. Então nós estamos diante de uma questão muito séria. Se lá no texto, e eu quero voltar com vocês nessa noite, no texto de Mateus capítulo 16, que é a única base para o catolicismo afirmar a existência do papado, e lá eles dizem, mas aqui é Cristo falando a Pedro, dizendo a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Para o católico isso tem um peso muito grande, o fato de ser Cristo falando. Então apresente Mateus 23, versículo 9, diga, aqui é Cristo também falando. A ninguém sobre a terra você deve chamar de pai. Mas eu quero então voltar com os irmãos para o texto lá de Mateus capítulo 16 e dar prosseguimento ao texto como nós estudamos hoje pela manhã. Nós vimos então, pela manhã, que o texto está dentro de um contexto. E no contexto, Jesus pergunta aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? O cerne da mensagem é Cristo. Cristo está falando dele. E aí eles dizem, ora, muitas possibilidades. Mas Jesus diz, e vocês, discípulos? Agora Cristo se dirige aos seus discípulos e ele quer saber deles qual é a posição deles. E então, quem é que toma a palavra? É Pedro. Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja uma coisa importante. No versículo 15, Jesus está perguntando aos discípulos, quem dizeis vocês, vós, veja aqui, Jesus está usando aqui a segunda pessoa do plural, né? Que vocês, meus discípulos, que têm acompanhado o meu ministério, o que vocês dizem? E aí então, Pedro é quem levanta a sua voz para representar os demais discípulos. Não é Pedro dizendo assim, olha, quanto a eles eu não sei o que eles acham, mas eu acho o seguinte, eu acho que o Senhor é o Cristo. A resposta de Pedro dentro desse contexto mostra que é uma resposta representativa dos demais discípulos, que eles também concordavam e estavam junto com Pedro naquela confissão que eles fazem. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então imediatamente exclama, bem-aventurado é Simão Barjonas. Por quê? Não porque você falou isto, não porque você elucidou, não porque você é uma pessoa poderosa, mas porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E olha, e aí o versículo 18, que como dissemos é o versículo mais controverso da história do cristianismo, 18 e 19, ele diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu queria ressaltar aqui esse termo, a minha igreja. A igreja é de Cristo, e isso está muito claro. O Senhor, Jesus, é o Senhor da sua igreja.
E Jesus está dizendo aqui que ele vai edificar a sua igreja. Ninguém mais vai edificá-la. É o Senhor Jesus Cristo quem irá edificar a sua igreja. Mas então, qual que é a relação de Pedro aqui com a igreja? Vimos que há um termo, Pedro e pedra, em que há uma espécie de um trocadilho que Jesus usa. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Existe uma questão aí, uma dificuldade aparente, porque, em primeiro lugar, nós temos aí a relação dessas duas pedras. Existem três possibilidades. Ou Jesus está dizendo, Pedro, é sobre você mesmo que eu estou colocando todo o peso da minha igreja. Esta é a compreensão da Igreja Católica. Ou, aquilo que você falou, Pedro, é o alicerce da minha igreja, afirmação, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou, o próprio Senhor Jesus é a pedra que sustenta esta igreja. Quando nós estudamos o texto no original, vemos ali que há uma diferença no grego entre Pedro e pedra. Pedro é a pequena pedra, pedrinha, e Petra é a rocha. Então, você já percebe que há uma intenção de mostrar uma diferença entre o primeiro termo Pedro e o segundo Petra. Ou seja, Pedro, você é uma pedrinha, e sobre esta rocha é que eu edificarei a minha igreja. Então, esse texto, sozinho, ele pode render uma série de possibilidades de interpretação, inclusive aquele que é alegado pela Igreja Católica. Inclusive, a mesma interpretação de que se trata de Pedro também é reconhecida e aceita por alguns protestantes, por alguns estudiosos protestantes, entendendo que Jesus, sim, está falando a Pedro aqui. Mas, ainda que esta seja a possibilidade gramatical, o sentido que isso traz não é o pretendido pela Igreja Católica. Ou seja, não é Jesus colocando todo o peso da sua igreja, dizendo, está aqui Pedro, está sobre você a responsabilidade da minha igreja. Mas o que Jesus está dizendo é a Pedro como representante dos outros apóstolos. Da mesma maneira que quando Pedro abre a boca, ele responde o que os outros apóstolos responderam, aqui Pedro também está recebendo de Cristo esta missão, esta função, que também é a função que os outros apóstolos vão receber. Pastor, mas como é que isso pode ser uma possibilidade sem forçar o texto? Porque o texto diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos pular um pouquinho a segunda frase, expressão, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Leia aqui a parte seguinte, versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Quando você lê apenas esse trecho, novamente parece que fica ainda mais claro que trata-se de Pedro, porque o texto está se dirigindo na segunda pessoa do singular. Jesus está dizendo, eu vou dar a você, Pedro, as chaves do reino dos céus. Entenda que na visão católica é exatamente isso que o texto pretende, que Jesus quer. Toda representação ligada ao Papa sempre vem com a figura da chave, não é? Você deve ver isso lá na Catedral, né, de São Pedro, em todos os lugares onde há menção ao papado, então há uma grande chave, a chave de Pedro. Olha, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Se esta é a compreensão, se Jesus está conferindo a Pedro esse poder, de fato, a Igreja Católica está correta em interpretar que Pedro, como diz lá no seu catecismo, ele tem plenos poderes sobre a terra, poder universal, poder pleno, poder de salvação, poder de condenação também. Toda a salvação, portanto, passa por Pedro e, na visão católica, pelos seus sucessores. E logo, não há salvação fora da Igreja Católica e não há salvação sem o auxílio de alguma forma do Papa. Sem a aprovação do Papa, não haverá salvação. Essa é a conclusão que você chega a partir disso. Mas, se você olhar direito o versículo 19, você vai concordar comigo, creio, que a segunda parte do versículo está ligada à primeira, ou seja, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra. O que quer que isso queira dizer, Jesus esteja dizendo aqui, é se ligar na terra e desligar na terra está ligado às chaves do reino dos céus, correto? Então,
Agora, eu queria que você abrisse lá em Mateus capítulo 18. Passe aí apenas uma página na sua Bíblia. Apenas uma página. No versículo 18. O que você vai ler? Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Exatamente a mesma expressão. Mas agora você vai encontrá-la na segunda pessoa do plural. Ou seja, Jesus aqui está se dirigindo a todos os seus apóstolos. Ora, mas não era só para Pedro, agora parece que é para todos os apóstolos? É isso mesmo? Como é que é isso? Então, o que você nota aqui? Você percebe que esta questão que Jesus está mencionando aí do ligar e desligar, o que quer que isso seja, não é algo que está limitado, não é algo exclusivo à pessoa de Pedro, mas a todos os apóstolos. Quando você retorna ao capítulo 16, você percebe então essa relação de representatividade da pessoa de Pedro em relação à igreja e em relação aos demais apóstolos. O que Jesus está afirmando a Pedro é algo que é muito grande, é muito sério, e que, se for compreendido que trata-se de um poder especial de Pedro, aí nós temos um problema muito sério no restante das Sagradas Escrituras. É que nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar, nenhum exemplo, nenhum momento em que qualquer apóstolo, qualquer discípulo reconheça essa autoridade vinda de Pedro. Não há nenhum lugar. Nem mesmo o próprio Pedro reconhece essa autoridade nele. Nem ele mesmo diz em qualquer lugar que ele seja a pedra ou qualquer coisa ligada a esta condição de alicerce da igreja. E você não vai ver em nenhum momento Pedro agindo como tal na história da igreja. Veja que interessante, quando você abre lá no livro de Atos dos Apóstolos, que é a história do início da igreja primitiva. E o primeiro momento que você tem ali é Jesus, antes da sua ascensão, fazendo uma promessa. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto Jerusalém, Judéia e Samaria. E o que Jesus disse para eles? Esperem em Jerusalém, e lá vocês vão receber o Espírito Santo. Era o momento certinho para Jesus conferir novamente a autoridade de Pedro, dizer para a sua igreja, e olhe, atentem, obedeçam, ouçam a Pedro. Ele é a pessoa que eu deixei sobre a terra para me representar e representar a igreja daqui para frente. No entanto, o que Jesus diz? Olha, a autoridade virá do Espírito Santo. Antes, Jesus já havia dito que é Ele quem ensinaria os seus discípulos todas as coisas. É Ele que os lembraria de todas as coisas que Jesus havia ensinado. É Ele, o Espírito Santo, quem convenceria o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Então, era para a igreja esperar o poder vindo do alto para começar a sua obra. Não era para esperar a próxima ordem de Pedro, mas era para esperar a ordem do Espírito Santo. E a igreja faz exatamente isso. A igreja está reunida e, de repente, vem um som do céu e línguas de fogo sobre a cabeça das pessoas, e elas começam a falar em outras línguas. Mas há um fato também ali interessante antes disso, e é importante lembrarmos que faltava ali uma pessoa. Um dos apóstolos haviam perdido o seu lugar, um dos discípulos de Cristo, que foi Judas. Ele traiu e ele não fazia mais parte daquela composição dos 12. Então era preciso agora que alguém fechasse essa composição. E aí interessante, Pedro sendo, se fosse esta autoridade, se fosse ele o cabeça da igreja, ele naturalmente poderia escolher alguém e dizer, eu creio que fulano poderia suceder perfeitamente a Judas. No entanto, o que faz Pedro? Ele convoca ali a comunidade dos cristãos e nós vamos aqui lançar sortes para ver em quem vai cair, quem será a pessoa escolhida para suceder Judas. E o texto diz que o escolhido foi Matias. E houve a participação das pessoas na escolha dele. Bem, então assim começa a história da igreja primitiva. A história em que Pedro participa, em que ele é um ator, sim, de fundamental importância, ele está ali no centro, ele é um líder, mas jamais reconhecido como uma autoridade sobre as demais autoridades, como alguém que deve ser consultado
como sendo a pessoa que se assenta na cadeira de Cristo, como alguém que responde por Cristo sobre a terra. Isso efetivamente nós não encontramos nenhuma espécie de registro. Mas voltemos então ao texto. O texto de Mateus capítulo 16. Então, nós lemos aqui: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Aliás, perdão, voltando aqui ao versículo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem, Jesus está falando aqui acerca da sua igreja, contra a igreja. O termo inferno aqui no texto é o termo Hades, que diz respeito à morte. A palavra Hades, ela tanto pode ser traduzida por inferno, quanto pode ser traduzida por morte. Mas compreende-se que a melhor tradução aqui representa, na verdade, a questão da morte, como um desafio para a igreja do Senhor Jesus. Jesus sabia que a sua igreja enfrentaria a ameaça da própria morte. O próprio Senhor Jesus seria submetido a isto. E, no entanto, as portas da morte não poderiam prevalecer contra ele, por conta da ressurreição. Jesus viria a ressuscitar. E assim também as portas da morte não poderiam prevalecer sobre a igreja. A igreja não poderia ser calada pela força da morte, pela força dos seus inimigos. Porque, primeiro, o sangue dos mártires viria a ser a semente da palavra, a semente que iria se espalhar por todo o mundo. A promessa do poder do Espírito Santo, que faria dos seus discípulos testemunhas em toda parte e até os confins da terra, viria a ser concretizada, apesar de todo o martírio e sofrimento dos seus discípulos. Então a ideia é esta, é que nem mesmo as portas da morte, do inferno, e aí cabe aqui a interpretação, né? O inimigo espiritual, que é Satanás, você poderia incluí-lo aqui também dentro dessa interpretação, nem mesmo o leão que ruge ao nosso derredor poderia prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Então veja a dimensão do que Jesus está colocando aqui para Pedro. Ele está dizendo: olha, esta igreja será edificada, nada vai impedir a edificação dessa igreja, porque eu edificarei esta igreja. Jesus está dizendo: olha, ela vai ser edificada, Pedro, toma aí, edifica aí a minha igreja. Não, eu vou edificá-la, e eu te garanto uma coisa: as portas do inferno ou do Hades, qualquer coisa, nenhum inimigo vai prevalecer contra ela. O plano dela já é um plano de vitória, então nada poderá obstacular isto. Mas eu digo mais: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que isso representa? Na Bíblia, as chaves é um poder muito grande, quando o texto bíblico usa essa expressão das chaves do reino dos céus. Esta palavra chave, ela vai aparecer muitas vezes no livro de Apocalipse: a chave do abismo, a chave do poço, a chave da vida. E há um versículo lá, eu creio que seja Apocalipse 1,18, que fala: Jesus mesmo, ele tem a chave da vida nas suas mãos. Então aquilo que Jesus está dando aqui, oferecendo a Pedro, e dentro da nossa visão bíblica, como um representante dos demais apóstolos e, consequentemente, da própria igreja, é algo muito poderoso. É as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Como entender isto? Eu creio que isso está essencialmente ligado, no seu contexto, primeiro, a afirmação que Pedro fez: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta mensagem, esta frasezinha, ela salva e ela condena. Do mesmo jeito que todo aquele que nele crer será salvo, e quem não crê já está condenado. Então esta frase é uma frase de salvação e ao mesmo tempo é uma frase de condenação. E como é que a igreja então consegue ela mesma ligar e desligar? É na medida em que ela obedece o chamado de Cristo para levar o evangelho aos lugares mais remotos da terra. Veja uma coisa importante, abra aí na sua Bíblia em Mateus capítulo 11, primeiramente. No capítulo 11, veja que compete ao Senhor Jesus Cristo a decisão de a quem ele irá abrir o reino dos céus e a quem ele irá fechar o reino dos céus. Isso está diretamente ligado a
pregação da palavra e a capacidade das pessoas de entenderem a palavra. Você vai lembrar que Jesus, muitas vezes, falava por meio de parábolas para que pessoas não pudessem entender. É algo estranho isso, não é? Mas o fato é que Jesus escolhia aqueles que ele queria que ouvissem e entendessem a palavra. Mateus capítulo 11, versículo 25 diz: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Entende? Percebe aí a autoridade que ele tem? Ele escolhe a quem ele quer revelar. E ele ainda diz: Senhor, é o Senhor quem ocultou estas coisas dos sábios e instruídos e revelou para quem o Senhor quis revelar. Agora lembre-se de um outro texto para juntarmos com esse. Mateus capítulo 28, a grande comissão. E lá você tem uma passagem que diz respeito à igreja do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, o texto diz, Jesus, versículo 18, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que você pode então depender disto? Que aquele que tem autoridade para revelar a vontade do Pai, revelar a salvação, ele concede à igreja, através do seu Espírito Santo, esse poder, as chaves do reino. Vocês agora deverão seguir pregando esta mensagem de salvação. Cabe à igreja a realização desta obra. E na medida em que a igreja se expande, a igreja visível como esta aqui, então ela vai presenciar e perceber a manifestação do reino do céu se abrindo. Quando você tiver aqui, por exemplo, um batismo de uma pessoa. Quando essa pessoa for batizada, isso significa que ela reconheceu que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ela reconheceu o poder de Deus, agiu sobre a vida dela através da mensagem da igreja, e a igreja então a recebe. E esse ato físico do batismo é o reconhecimento de que essa pessoa já faz parte do reino dos céus. Percebe então? Quando você abre lá em Mateus 18, naquela outra passagem em que ele se dirige aos discípulos, aos apóstolos, diz: tudo que vocês ligarem na terra será ligado dos céus, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado dos céus. Só que agora ele fala a todos os apóstolos, ele está falando de disciplina na igreja. Veja, o versículo 15 diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Resolveu. Se porém não te ouvir, chama outras testemunhas. Se não der, as testemunhas não servirem, se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Isso é um ato de disciplina. É quando a igreja fala: você não podemos reconhecer você como discípulo de Cristo. As suas atitudes não mostram que você reconhece a Cristo, portanto você não é da igreja. E isto o torna excluído. E é nesse sentido que ele diz então que a igreja, ela tem essa chave, que a igreja desliga pessoas também. Mas veja que em nenhum desses casos é um ato arbitrário, uma decisão do homem, poder do homem para fazê-lo. Tudo isso envolve a ação do Espírito Santo, da sabedoria que vem da palavra de Deus. Então, perceba como a igreja de Cristo é que está sendo aqui reconhecida, ou está sendo tratada e mostrada no poder que ela tem, na medida em que ela está ligada a Cristo, na medida em que Cristo é a pedra, o quanto ela tem de responsabilidade e de poder vindo do alto para dar testemunho e levar a salvação até os confins da terra. Há um ponto aqui também interessante ser tratado. Quando Jesus se dirige a Pedro e diz nesse sentido: você terá as chaves dos céus e você, o que ligares na terra, aqui primeiramente falando a Pedro, há um aspecto interessante, que Pedro foi o primeiro a levar a mensagem aos gentios. A gente pensa muito em Paulo, mas na verdade Pedro chegou antes,
quando ele levou a mensagem para o centurião, né? E Cornélio, pedindo lá que ele, né, fosse até ele e tal, e Pedro então atende esse pedido. Primeiramente passa ali uma visão a Pedro para que ele quebrasse um paradigma na cabeça dele, uma barreira, e ele então estivesse entre os gentios. Então há uma relação direta entre esta chave e entre esse ligar com a mensagem da palavra e com o papel da igreja que ela realiza de uma forma geral. Veja o versículo 20 que diz: então, olha que estranho, não é? Advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Interessante isso, porque Jesus estava definindo aqui fechar as portas naquele momento. Por alguma razão, que tinha a ver com a preparação dele para a sua morte, Jesus não queria que os discípulos nesse momento revelassem que ele era o Cristo. Você vai se lembrar que houve momentos em que, quando Jesus interpelou ali um sujeito que estava possuído, né, por um demônio, e o demônio começou a reconhecer Jesus: eu sei que você é Cristo, e Jesus mandou que ele se calasse. Não era a hora, não era o momento. Então perceba que o Senhor tem realmente toda a autoridade. Ele controla exatamente o momento certo da revelação, da sua glorificação, o momento da sua humilhação, o momento da sua exaltação. Então, nós olhamos para esse texto, de fato, e não percebemos que isso cabe dentro de uma pessoa, que Pedro tenha sido a pessoa escolhida para receber esse estado de exaltação, glória e poder dados por Cristo para sustentar esta obra que nem o inferno consegue prevalecer, esta obra que é a obra de salvação, a obra de escolha de quem vai ser salvo e quem vai deixar de ser salvo. E assim, também, como eu já manifestei, não há ninguém que na história bíblica reconheça essa atividade por parte de Pedro. De manhã eu disse que o apóstolo Paulo, tendo escrito uma carta a Roma, na época exatamente em que dizem que Pedro seria o bispo de Roma, Paulo, o apóstolo, escreve aos romanos e não faz nenhuma menção a Pedro, ou de Pedro. Algo estranho. Depois, Paulo, tendo sido preso em Roma, durante algum tempo, não faz qualquer menção a Pedro ou de Pedro. Mas há também um outro dado interessante em relação a Paulo. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo faz menção de Pedro. Mas não é uma menção necessariamente muito honrosa. Lá em Gálatas, capítulo 2, primeiramente, no versículo 9, ele menciona Pedro. Eu vou começar do versículo 8, ele diz assim: pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Então Paulo estava defendendo aí o seu apostolado e mencionando o apostolado de Pedro. Até aí, nada de estranho, afinal Pedro era o apóstolo. Versículo 9: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então veja, uma menção honrosa da atividade de Pedro, mencionando-os, mas perceba no versículo 9, que Pedro é mencionado no meio de outros dois. O primeiro a ser mencionado é Tiago. Isso é um fato interessante, porque se Pedro fosse o cabeça desse apostolado, dos apóstolos, seria ele o primeiro a ser mencionado. Mas ele é o segundo aqui a ser mencionado. Depois um outro detalhe interessante, versículo 11 em diante. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos:
Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. E o texto continua. Mas você percebe aí um fato estarrecedor do ponto de vista católico, não é? O fato de um apóstolo chegar diante do Papa e resistir-lhe face a face e exortá-lo fortemente e mostrar para ele onde estava o seu erro, né? E dizer para ele, olha, você agiu de uma forma dissimulada, você foi hipócrita, Pedro, porque você, vivendo como gentil, você quer exigir que os outros vivam como judeu. Isso está errado, Pedro. Bem, o que isso apenas manifesta? Que Pedro, sendo um apóstolo, continua a ser um homem, um pecador, uma pessoa que podia errar, assim como Paulo também errou. Nós temos o relato de Paulo com Barnabé e João, que dá a entender que houve ali uma situação entre Paulo e Barnabé humana. Os dois não conseguiram chegar a um consenso, vindo a separar-se. Isto é da natureza humana. Não há infalibilidade nestes homens. Mas quando eles escrevem como apóstolos de Cristo, aí sim nós atribuímos infalibilidade e inerrância na palavra de Deus. Mas o que o texto está mostrando é que Paulo não, em nenhum momento, trata Pedro como sendo alguém de autoridade sobre ele, mas um apóstolo como ele, e que nesse momento mereceu ser exortado pelo próprio apóstolo Paulo. Irmãos, poderíamos prosseguir entendendo e vendo outros exemplos que dão a mesma noção em relação à palavra de Deus, de que não existe esta autoridade de Pedro, conferida a Pedro para sustentação da igreja do Senhor Jesus Cristo. E de novo, esse é um tema muito sério, muito grave, muito pesado, mas pelo qual nós temos que, não podemos nos calar. Nós temos que pedir sabedoria a Deus para podermos abordar esse tema com pessoas que baseiam toda a segurança da sua salvação no fato de existir um Papa e de ele estar ligado a uma igreja. Isso não existe, biblicamente falando, isto não existe. Isto é colocar os pés, basear a sua salvação num terreno totalmente arenoso. Eu creio que cabe a nós sermos pregoeiros, pregadores da verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade nos liberta desses dogmas humanos, desses falíveis. Que essa reforma que começou lá no século XVI, precisa ainda continuar acontecendo hoje. Há muita gente que bate o pé e diz, não, existe o Papa e a autoridade é dele, porque os pais da igreja falaram isso, e porque tem um texto na Bíblia, que é Mateus 16, que diz lá, você abre lá, e você hoje, eu creio que pode ter mais argumentos para dizer, olha, meu amigo, é o único texto, nem os outros evangelistas mencionam o que Mateus fala. É muito frágil esta sua afirmação para você poder alicerçar todo um pilar da igreja, desse tamanho, em cima de um texto que, no mínimo, dá margem a mais de uma interpretação. E você quer me dizer que isso é uma verdade infalível. Cuidado com isso. Que Deus possa nos ajudar nesse intento e que a verdade possa vir à tona nos corações e mentes das pessoas queridas que nós amamos, conhecemos e queremos que elas compartilhem conosco da verdade, da liberdade, do amor, tão somente em Cristo Jesus. Somente Cristo, solos Cristo, é a nossa salvação, é a pedra angular da sua igreja. Amém.